Pedimos mais uma vez uma salva de palmas ao desembargador doutor Luiz Henrique Rafael. Registrando a presença do Antônio Pereira, que é tesoureiro do Sindicato dos Comerciários de Bauru e Região, a Marta Martinez, presidente do Sindicato do Vestuário de Bauru e Região, o Abner Teixeira da Silva, que é suplente do Conselho Fiscal da CSB, Francisco Pereira de Andrade, presidente do Sindicato dos Empregados em Hotéis e Restaurantes de Bauru, José Marques, presidente do Sindicato dos Advogados, também o Francisco Naves, que é vereador do PDT em Lençóis Paulista, a Cíntia Duarte, vice-prefeita de Lençóis Paulista, a presença da doutora Márcia Negrisoli, que é vice-presidente da OAB de Bauru, Daniel Rossini de Andrade, vice-presidente do Sindicato dos Empregados em Hotéis e Bares de Bauru e Região, o Daniel Henrique Florini, do SINDPD de Araraquara, Dr. Paulo Fernando Ortega, presidente do Sindicato dos Advogados de Araraquara, e o Toninho Bom, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Capivari. Vamos agora à segunda apresentação do nosso evento, com a doutora Augusta Refré. Ela é advogada formada pela Universidade Metropolitana de Santos, com pós-graduação em Direito Sindical pela ESA, a Escola Superior de Advocacia, com ênfase em Direito Trabalhista e Sindical. É sócia da banca Gerard Refré, Advocacia SS, atuando nacionalmente, principalmente no direito coletivo do trabalho e no direito sindical, prestando assessoria na área sindical a diversas entidades com atuação junto ao Ministério do Trabalho e Ministério da Justiça, na área administrativa, e em primeira e segunda instâncias, como também nos tribunais superiores, o TST e o STF. Para falar sobre o financiamento sindical pós-reforma e as negociações coletivas, convidamos a doutora Augusta Refré. Lembrando mais uma vez que as perguntas podem ser enviadas pelo WhatsApp, número 14 998 80 15 15. O número está fixado em alguns pontos do nosso auditório para facilitar a todos. Gente. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer é pedir desculpas para vocês, mas hoje eu estou realmente com a voz um pouco ruim e uma crise de tosse que dura aí já acho que uma semana mais ou menos, mas eu não podia deixar de vir aqui hoje, prestigiar todos que estão aqui. Cumprimentar o presidente Neto pela iniciativa, presidente Lázaro, doutor Rafael, presidente da estadual Tiago. Parabéns ao nosso secretário jurídico, Álvaro Egea, pelo trabalho que a Central tem desenvolvido ao longo desse período, nesse momento bastante conturbado. Eu acho que eu vou fazer como o doutor Rafael, me dá uma certa aflição, ficar aqui presa também. Não gosto. Como é que eu tiro? Tá aqui. Então, infelizmente, eu vou ter que, de vez em quando, parar, tomar água. Oi? Oi? Eu até preparei uma, que eu acho que a maioria de vocês já devem ter, que é esse resumo no painel, mas eu acho que hoje talvez o foco seja mais a decisão do Supremo, ou pelo menos o que a gente acha que o Supremo decidiu, né? Eu vou colocar aqui, então, gente, deixa eu só passar. Essa parte toda de função de arrecadação, contribuição associativa, legal. Acho que vocês já estão realmente bastante cansados de saber. É uma parte muito técnica e muito teórica.
eu acho que talvez hoje a gente possa fazer uma conversa mais prática. O que aconteceu no nosso julgamento e como é que nós vamos fazer daqui para frente. Eu concordo com o doutor Rafael, eu acho que o STF não... Eu particularmente entendo que, na verdade, o STF ou não estava preparado, ou estava bem orientado, né, assim, sem mal-entendidos, mas assim, uma decisão extremamente política. Nós vimos isso pelos votos de cada um dos ministros. É claro que esse acordo ainda não foi publicado, então nós não temos a exata noção do que tem lá dentro, do qual é o conteúdo, mas pelo voto expressado de cada um deles durante a sua oportunidade de fala, nós tivemos algumas coisas que pontuamos e entendemos positiva. Que é uma decisão política, isso ficou claro. O tribunal navegou contra a sua própria jurisprudência. Há anos o tribunal vem entendendo, eu acho que desde sempre, que a contribuição sindical é uma contribuição de caráter tributário, extensiva a todos, sem direito de oposição. Parte dela vai, sim, para o erário público, onde ela faz o financiamento do FAT, BNDES e outros programas, inclusive seguro-desemprego. Então, assim, vimos alguns ministros dizerem que isso era uma contribuição privativa dos sindicatos, das entidades sindicais. Não é. Não é. Nós destinamos 20% do setor patronal, 10% de setor de empregados para o custeio do erário público. Mas isso não foi levado em consideração, né? Então, a decisão não foi técnica, ela foi política. Vimos ali os ministros se debaterem e confundirem conceitos gravíssimos, gravíssimos. Então, nós não julgamos se, de fato, essa alteração ela foi inconstitucional por todos os motivos que a gente já vem falando, desde que a lei foi promulgada, antes da sua vigência. Não, ela foi realmente estabelecida uma questão ali política, sem verificar técnica. A confusão, a esquizofrenia de conceito feita pelos ministros do STF, com todo respeito, é o que mais me entristece, talvez, é essa confusão feita. Então, verificamos que saíram da questão técnica e levaram para uma questão de liberdade associativa. Ninguém disse que não tínhamos liberdade associativa. Sempre teve liberdade de associação. Nenhum trabalhador era obrigado a permanecer ou ficar ou não ficar associado a nenhuma entidade sindical. Esse nunca foi o foco da contribuição sindical. Mas, infelizmente, fizeram essa confusão, trouxeram essa questão para dentro de uma discussão que não existia, isso não estava posto. Mas, dentre as falas, tiramos algumas coisas que são boas. Então, assim, não adianta a gente ficar sentado aqui chorando no leite derramado. Foi. A estratégia não era ingressar com nenhuma DI agora. Isso a CSB vem batendo em cima. O presidente Neto fez um estudo bastante prolongado junto com os juristas. O doutor Rafael estava também, outros advogados. Álvaro também estava, no sentido de que a gente não fizesse essa controvérsia direta ao Supremo, exatamente por ser um órgão mais político do que jurídico. Mas, infelizmente, tivemos um voo solo e fomos arrastados ali, alguns com mamicus curiae, outros com a DI exatamente para complementar aquilo que já estava, porque entendíamos que faltava um pequeno pedaço ali, uma pequena controvérsia. Então, trouxemos isso para o Supremo na tentativa de substanciar aquela fundamentação. E que a gente tinha alguma esperança, né? Não garantia não, mas esperança, porque o conceito de natureza jurídica tributária era tranquilo, pacífico. E aí, de repente, somos pegos no contrapé aqui de... Não, temos que respeitar a liberdade sindical. Nossa, liberdade de associação. Mas, ainda assim, dentro desses votos, o que a gente percebeu ali? Numa primeira análise, não de voto, porque ele não está publicado, mas de ouvir cada uma das ponderações. Menos intervenção estatal, ou seja,
menos intervenção nas nossas negociações coletivas, que, em tese, esse é o foco da reforma trabalhista, né? A prevalência do negociado sobre o legislado. Autonomia sindical, então, cabe a nós, sindicatos, eu me coloco como nós, não sou sindicalista, sou advogada, mas entra um pouco no sangue, né? Então, a gente vai ficando meio colada, assim. Trazer isso para as nossas assembleias, fazer essa votação e essa discussão dentro da nossa casa. É um trabalho difícil que nós teremos daqui para frente, eu não tenho dúvida. Tenho uma pequena discordância com o doutor Rafael, porque eu ainda tenho a convicção, pelo menos nesse período, de que temos que firmar a nossa representação em categoria. A Constituição não foi alterada. Ainda que o Supremo tenha feito um desserviço ao julgar politicamente e não tecnicamente, podemos, como diz, não gostar dela, mas tecnicamente ela não poderia ter sido dessa forma, abre um precedente enorme para uma infinidade de situações, eu acho que nós não podemos rasgar a Constituição. Esse é o meu sentir, creio que é o sentir da Central também, que nós representamos categoria de trabalhadores. Então, aí veio o questionamento, mas e agora? Se a gente não recebe por todos, todos terão direito aos nossos benefícios conquistados? Pois é, temos um dilema mesmo. O seio sindical não vai ser tratado e nem vai acontecer num passe de mágica e definimos tudo sem alguns entraves. Mesmo essa questão de trazermos essa autorização e esse estabelecimento dentro das nossas normas coletivas, ainda temos duas situações que os dirigentes, se não viram na pele, veem os seus pares passar, e os advogados também, que é a OJ 119 e a súmula 40, que definem que aquela arrecadação é somente para os associados. Mas, diante desse novo panorama, diante desses argumentos que muito provavelmente vêm dentro desse acórdão e desses votos individuais, nós vamos trazer esses argumentos e tentar, de alguma maneira, começar a alterar esse entendimento. Não tem sentido nenhum, e aí a gente quebra o tripé, unicidade, representação e custeio, se eu não tiver nenhuma contribuição para essa entidade sindical. A ideia da reforma, como o doutor Rafael falou, de fato, foi prejudicar. Qual a maneira que eu consigo consolidar esse prejuízo? Tirar o oxigênio daqueles que fazem a linha de frente, que fazem a substituição desse trabalhador, ou que faz a convenção coletiva, o acordo coletivo. Essa foi a ideia. Então, assim, ao passo que eu faço de conta que dou um poder para negociar, eu retiro esse oxigênio, precarizo o contrato de trabalho, e aí a gente fica correndo em círculo, tentando imaginar como é que nós vamos nos manter para fazer a briga, porque temos muita briga pela frente. Bom, dentro desse acórdão, eu acho que poderemos extrair coisas bastante positivas nesse sentido. Temos visto também que o TST tem sinalizado no sentido de permitir, sim, a cobrança, mesmo que afronte a sua própria orientação jurisprudencial, cobrança de todos os pertencentes da categoria. Aí, com direito à oposição, uma questão a ser discutida um pouco mais para frente, mas já é um vento novo que nós vemos vindo do TST e do Poder Judiciário, com exceção do STF. Então, a gente vê essa situação já mudando. O Ministério Público do Trabalho, através do CONARES, também fez esse movimento de trazer esse entendimento. Então, se não temos, entre aspas, a contribuição sindical, na verdade, temos, ela só mudou a maneira de fazermos a cobrança. Se, em tese, eu entender que não temos, ou se o STF entender que não temos, eu tenho que ter uma maneira. Então, a gente já vê uma movimentação no sentido de irmos contra esse entendimento já consolidado no TST e no STF. Aí, é fácil para eu falar? É.
é mais fácil. Vocês que estão na base, vocês que estão dentro da entidade sindical. Eu sei que é difícil. Mas temos boas situações ainda, penso, no caminho. Por exemplo, eu recebi ontem, eu até passei para o presidente e para os demais diretores, nós tivemos uma sentença de uma juíza de São Paulo, proferida depois da decisão do Supremo, que ainda não está publicada, e ela entendendo de forma difusa, ou seja, somente entre as partes, que esses dispositivos estão inconstitucionais. O que vai acontecer com essa sentença? Possivelmente seja reformada pelo tribunal, no caso, o TRT2. Mas eu achei bastante interessante, porque realmente ela traz uma situação que é real. Ela não tem, esse julgamento não tem repercussão geral, não tem súmula vinculante, ele não tem não cerceia a independência desses juízes. É uma questão que a gente vai ver daqui para frente como vai ser o posicionamento individual de cada juiz. Essa juíza ainda fundamenta dizendo numa súmula chamada súmula vinculante 10, aonde nenhum órgão fracionado de primeira ou segunda instância pode julgar contrariamente às decisões erga omnes julgada pelo STF. Nessa súmula diz, então, decidida pelo STF, essa decisão tendo repercussão geral, nenhum outro órgão pode julgar de forma diferente. Essa juíza foi na contramão, diz que essa súmula não se aplica ao caso, uma vez que essa situação de caso concreto foi levada até a juíza, até o Poder Judiciário, e assim ela entendeu e assim ela proferiu. Então, foi depois desse julgamento que nós tivemos do STF. Então, eu realmente acredito, e eu acho que a Central, assim, e vocês também, a contribuição sindical não acabou. Ela está viva. Aquilo que nós recebemos, seja porque o trabalhador assina individualmente, a critério de cada um dos dirigentes, seja porque ela foi referendada na nossa Assembleia, e nós enviamos aquela comunicação para o setor patronal, e o setor patronal faz o recolhimento, nós ainda assim partilhamos com o poder público. Então, acabar, ela não acabou. Mudamos a maneira de cobrança? Mudamos. Permaneceremos fazendo o que nós vínhamos fazendo? Entendo que sim. Nós continuamos fazendo a nossa Assembleia, autorizando na nossa Assembleia, mandando para a empresa. Hoje, a gente já não entra mais com a obrigação de fazer, questionando a questão da inconstitucionalidade. Daqui para frente, não mais. Mas podemos fazer a cobrança, sim, em razão da autorização feita por Assembleia. Então, isso não mudou. A legitimidade do sindicato de fazer essa cobrança, ela permanece. A forma de autorização indicada no STF é que cabe à nossa Assembleia, poder máximo de cada sindicato, porque não teria sentido a Assembleia autorizar aquele corpo de diretores negociar a convenção coletiva, fechar a convenção coletiva, referendar novamente a Assembleia, não poder estipular para si uma forma de custeio, taxa negocial, taxa de custeio sindical, o nome que, enfim, que virá. O TST tem entendido como taxa negocial, que algumas entidades já usam isso na sua convenção coletiva. E aí eu tive muito questionamento aqui na chegada. E agora, mesmo questionamento do doutor Rafael, podemos aplicar nossa convenção coletiva somente para sócios? Particularmente, penso um perigo. Acho que temos que manter a nossa decisão de categoria. Seja como for, seja uma contribuição sindical referendada e aprovada em categoria, seja uma taxa negocial, ela será na categoria. Ao passo que, se eu começo a fracionar essa categoria, penso que nós vamos contra a Constituição. Mas o STF foi contra a própria Constituição. Uma decisão política, não técnica, com todo respeito. Com todo respeito ao Poder Judiciário.
Não tinha técnica ali, não tinha conceituação adequada. Confundiram filiação com pertencimento à categoria. Não se confunde, são duas situações distintas. Então, o foco do STF foi na liberdade de associação, que não era o foco, não era aquilo, não era o âmago da ação. Então, penso que nós dirigentes, os dirigentes e nós advogados, ainda temos que ter um pouco de calma, um pouco de tranquilidade, esperar a poeira baixar, esperar como as coisas vão acontecer. Temos uma nova eleição, tudo pode mudar. Essa decisão, de repente, por algum motivo, ou por uma nova forma de nós pensarmos o custeio sindical, estabelecimento de uma contribuição única ou de 2 contribuições, isso virá letra morta. E, ao passo que nós, se fizermos essa dicotomia dentro da nossa base, reunir isso depois, eu penso que seja um pouco complicado. É claro que dentro de uma norma coletiva, seja uma norma convenção coletiva, seja acordo coletivo, talvez vocês possam trazer um plus maior para quem for associado. Mas um plus que não seja um estímulo para o setor patronal pedir, determinar, entre aspas, né, porque eles não determinam, a desfiliação desse trabalhador. Porque não tenho dúvida que isso vai acontecer. Isso já aconteceu agora. Agora aconteceu. Na época das nossas autorizações, nós tivemos inúmeras situações onde o setor patronal simplesmente chegava com uma cartinha não de oposição, carta feita no papel timbrado da empresa, abrindo mão da norma coletiva e abrindo mão e pedindo a desfiliação do sindicato. Então, nós não temos como perder de vista que esse nosso país ainda é assim. Nós ainda somos divididos em castas. E ainda temos uma margem de manobra do poderio econômico que é enorme. Num país com 14 milhões de desempregados, a manobra ela é feita como se fosse manada. Então, muito cuidado nesse desespero que bateu, e é normal, foi ruim, foi péssimo. Esperávamos alguma coisa diferente? Até não, mas tínhamos alguma esperança de que, tecnicamente, o STF, bom, ok, posso não gostar dela, posso até não gostar dela, mas, tecnicamente, não podemos fazer desse jeito, não podemos rasgar a Constituição Federal. Mas, infelizmente, não foi o que a gente viu. Numa decisão, volto a dizer, política. Uma decisão de oportunidade. Motivos não me interessa. Realmente, para a gente agora pouco importa. O que importa é para nós o que a gente vai fazer com esse limão, né? Porque não adianta sentar aqui e ficar chorando, porque não dá. O mundo está aí e a vida está batendo na porta, vocês estão com as negociações aí andando, a maioria, creio eu, que as negociações já estão evoluindo ou não estão evoluindo, mas o fato é que a gente precisa ter dinheiro para segurar esse rojão aí até que as coisas se acalmem, a gente consiga esperar esse acórdão ser publicado, extrair desse limão uma limonada, trazer a parte boa, que é a autonomia sindical, que é trazer o poder de volta para vocês de cobrar da sua categoria. Então, eu penso que a gente tem que ter, agora, cautela, sem atitudes de desespero, sem agora separar integralmente sindicalizados, não sindicalizados, filiados, não filiados. Pelo contrário, talvez seja o momento de nós irmos até aquele trabalhador que chega cansado na casa dele às 9h da noite, 9h30, e está realmente muito cansado, trazê-lo para dentro da entidade, fazer um trabalho de convencimento. Difícil? Bastante. Bastante difícil. Mas é um trabalho que será necessário. Será realmente necessário. É um trabalho de aproximação, do corpo a corpo, da base. Dessa base que, em alguns momentos, ela se dispersa pelo dia a dia. A pessoa sai da sua casa às 5h30 da manhã e volta às 9h da noite. Arrebentado. A gente vai imaginar que ele vai prestar atenção em alguma coisa? Não, não vai.
Nós temos que ter um acesso. Qual é o nosso acesso a esse trabalhador? Como é que nós vamos fazer isso? Isso é uma questão que passa pelo custeio sindical, porque quanto mais fortalecidos vocês estiverem, quanto mais esses trabalhadores entenderem qual é a real importância da entidade sindical, mais vocês terão esses trabalhadores próximos. Por isso que eu tenho muito receio numa divisão associados e não associados. Porque talvez, ao invés de nós trazermos o associado, nós perderemos o nosso. O caminho pode ser o tiro sair pela culatra. E, ao invés de a gente ter um retorno positivo, temos um retorno negativo. Então, eu nem vou me estender muito, Neto. Já tem, né? Imaginei. Pode, todas. Tá aqui, eu estou. Mas calma, gente. Vamos ter calma. Sem grandes imaginações. Eu acho que desse limão a gente vai fazer uma limonada. Eu realmente acho que vai ser uma coisa boa, não vai ser ruim, não. Não vai ser fácil, até porque ninguém disse que seria fácil, mas eu acho que vai ser bastante possível. Mas, aberto para doutora, manda bala. nós temos a mesma pergunta que foi feita ao Luiz Henrique, mas a doutora já respondeu. Mas tem algumas aqui que me parece que eu vou tentar ajustá-las, e aí peço de novo perdão aí para não nominar as pessoas e as entidades, porque as perguntas são várias e muitas muito parecidas. Em relação a essa questão, já foi tratada de representar só sócios ou não. A doutora já tratou, o doutor Luiz Henrique tratou. Uma das questões aqui, vou trazer a pergunta do Edson Pereira, vice-presidente do SECMESP. É possível aplicar o direito de oposição? Como podemos tratar o direito de oposição em relação à norma coletiva para os trabalhadores que fazem oposição? É possível não aplicar a norma coletiva a esses trabalhadores? Então, a gente volta no conceito de categoria, né? O conceito de categoria está vivo, não foi alterado nem pela deforma trabalhista. Então, é controvertido, mas é o que eu falei antes, na hora que nós estávamos conversando ali fora com alguns advogados, alguns dirigentes, nós estamos diante de um novo paradigma de tudo. Nós vamos mudar tudo. Vai mudar a conceituação, vai mudar a maneira de nós tratarmos. Eu vi que teve uma decisão de um procurador, acho que da região, é daqui de Bauru ou da região do interior? Acho que de Daqui Bauru, de Bauru. né? Que entendeu, que recebeu, acho que uma denúncia e arquivou. Porque na norma coletiva, não é que a norma coletiva não se aplica a não sócios, ele não aplicou um item a quem se opusesse. Em tese, pode. Você pode ter uma diferenciação para aquelas pessoas que contribuem, porque é que o trabalhador está tão acostumado a receber as coisas sem exatamente entender como funciona a dinâmica do movimento sindical e com um preconceito tão já estabelecido, porque o que a gente vê na mídia é somente isso, né? Que ele acha que isso cai do céu, que o setor patronal chega, olha, gente, toma aqui, eu vou dar um vale-refeição para você de R$40. E a gente, não, dá menos. Ele está tão habituado que isso seja tão natural, que parece que é natural. Talvez, em casos assim, a gente consiga fazer, pontuar antes. E aí eu chamo a atenção para o antes, porque o trabalhador tem que ser avisado antes de tudo. Seja para anuir na contribuição, seja para anuir na sua norma coletiva integralizada, ele tem que ter sido comunicado. Então, podemos até comunicar que na norma coletiva deste ano teremos um item que só será beneficiado aqueles que contribuírem para a entidade sindical. Não tem proibição. Não tem proibição. O que vocês têm que ter a atenção é de isso não colar
no filiado, filiados e não filiados, para a gente não cair nessa esparrela e, de repente, termos aí uma condução patronal de desfiliação. Mas, assim, uma pontuação, um item, um plus, sem problema nenhum, não vejo nenhum problema. Doutora, respondeu agora uma questão do Adilson, presidente do Sindicato de Construção Civil, que foi essa de diferenciar positivo ou negativamente dentro da convenção coletiva para sócio e não sócio, contribuintes e não contribuintes. A outra questão do Hugo, STR Tupã, em relação à Assembleia para as outras contribuições, porque se fala só do imposto sindical, se o critério é o mesmo de autorização. E, emendando essa questão, o Marcos Fernando, advogado, pergunta como viabilizar isso quando a empresa restringe. Qual a opinião da doutora, como garantir o desconto quando a empresa não quer fazer, mesmo com autorização judicial? Eu ia chegar lá, eu até ia Judicial pedir, não, autorização da Assembleia. depois das perguntas, eu ia falar sobre as ações que estão postas, as nossas ações individuais. Mas vamos começar do... Desculpa, perdi. Eu estou realmente ruim. Na verdade, a pergunta é a mesma. A validade das assembleias. Então, gente, olha só, vamos lá. Autorização para contribuição sindical, isso é novo. Isso não tinha. Mas a autorização assemblear para contribuição assistencial, taxa negocial, taxa de fortalecimento, o nome que a gente tenha dado, ela sempre existiu. Essa autorização sempre foi em assembleia, por isso que nós fizemos o paralelo, se eu posso aquela, eu posso essa. Se eu posso maior, eu posso menor. Se eu posso autorizar a norma de forma integralizada, eu posso custeio também. Então, essa autorização ela já existia, isso já estava posto nas nossas assembleias. Quando a gente lançava o edital, dentro da nossa pauta, já vinha a autorização para a diretoria seguir com o processo negocial até a necessidade, se houvesse do dissídio de greve, e ali já vinha também a nossa contribuição assistencial. Então, a mesma coisa. É que hoje a gente faz para a sindical o que nós fazíamos somente para a assistencial. Mas precisamos, sim. E cada vez assembleias mais representativas, cada vez assembleias com o maior número de presente possível. A gente sabe da dificuldade, principalmente quando a gente tem uma base pulverizada, pequenas empresas, que é completamente diferente, pararmos uma concessionária, pararmos uma empresa metalúrgica, pararmos um banco, é diferente. Nós temos aqui segmentos muito pulverizados, então temos a consciência de que isso é difícil, né? Mas é necessário, esse trabalho de base é o que vai trazer também essa aproximação de vocês. E o que pode acontecer, que é o que eu tenho a impressão pelo que a gente tem visto na prática, é que a exigência cada vez maior de uma assembleia cada vez mais representada. Então, isso me parece que virá a discussão aí um pouquinho mais adiante. Mas precisa sim. Agora, quanto às questões judiciais, eu penso que as nossas ações que estão andando, alguns setores jurídicos das entidades optaram por fazer ação civil pública, outros por reclamação trabalhista, outros por obrigação de fazer. Seja o nome que ela tenha, na verdade, a orientação da central foi no sentido de termos duas vertentes, duas discussões. Uma discussão que era a inconstitucionalidade de forma difusa, como esse caso que eu acabei de citar, que foi agorinha, exceção, talvez não tenhamos muito mais do que isso. E tínhamos, além, se assim não entendesse o juízo, que aceitasse a nossa forma de autorização prévia e expressa. Sim, em linhas muito gerais, era isso. Então, temos duas questões. Hoje, podemos até dizer que a questão da inconstitucionalidade está, em tese, superada, entre aspas.
entre aspas, superado. O juízo pode querer não se pronunciar sobre isso, entendendo que já teve uma manifestação do Supremo e ele seguirá naquela linha sem exercer a sua independência. Mas, ainda assim, subsiste a questão da autorização em assembleia. Então, esse processo vai seguir normalmente. E aí cabe a nós provocarmos também nesse sentido. Hoje, a partir de agora, o que devemos fazer? O que a gente entende que seria viável? Fizemos as assembleias, autorizamos, a categoria estava consciente, deu publicidades, informamos, agora tentamos com ação de cobrança. Agora eu não discuto mais a validade dessa reforma, eu já discuto a efetiva cobrança. Houve uma alteração, essa alteração, em que pese eu entenda particularmente inconstitucional, a entidade optou, em razão de estar no capítulo de direito coletivo, em fazer a sua autorização prévia e expressa de forma assemblear, órgão máximo do sindicato. Então, agora, é uma ação de cobrança simples. Então, entendo que a gente continua tendo que fazer esse trabalho, e aí nós, advogados, o quanto melhor tiver as nossas peças, o quanto mais fortalecidas elas estiverem, melhor. Nós daremos o toque dessa reforma, porque somos nós que levamos isso. Isso não é puxar saco de advogado, não, viu, gente? Isso é uma super responsabilidade nossa. Porque o que nós levarmos é o que será julgado. Então, assim, a nossa atenção hoje em fazer uma ação individual, ou fazer uma ação coletiva, ou fazer uma ação de contribuição sindical, ela se agigantou. Então, é o nosso toque que dará o toque da justiça, porque o doutor Rafael, que hoje é desembargador, ele não tem autonomia de processar. Ele recebe o que nós levamos. Então, o que nós levamos, de fato, tem que ser uma coisa bastante substanciosa. Doutora, tem várias perguntas, mas a gente também tem um coffee aí, pessoal. Então, eu queria pedir desculpa a todos. A questão do MIR, o Sindicato dos Calçadistas de Jaú, a gente encerra, que é a questão da ultratividade. Como que o sindicato faz a partir do momento em que a entidade patronal se recusa a negociar ou a renovar a convenção coletiva, dada essa questão da ultratividade? Bom, vamos lá. Ultratividade. 2 minutos, doutora. Uma aberração que foi colocada nos ilícitos, né? Só engano, é lá que está. A nossa tese sempre será, na primeira reunião, já trazer, não com o nome ultratividade, mas a validade dessa norma enquanto a negociação perdurar. Às vezes, a gente faz isso, coloca dessa maneira, a parte não percebe, isso entra ali. Não conseguindo dessa forma, vamos para a SRT. A SRT, em geral, ela dá um jeito, e manobra, e faz, e conversa, e instiga, e a gente consegue trazer isso de alguma forma. Se não conseguimos, de nenhuma forma, essa ultratividade, ou a manutenção dessas normas até, podemos ir para o dissídio coletivo. No dissídio coletivo, o artigo 114, parágrafo 2º, no final, é a manutenção das cláusulas. Então, o tribunal não vai poder se furtar a minimamente manter as cláusulas que não são objetos de negociação obrigatória, como o PLR. Então, pelo menos aquela básica parte da CCT, ela provavelmente será mantida. Esse artigo ainda continua vigente. É uma maneira. Ok? Gente, muito obrigada. Desculpe aí pelo coffee. Muito obrigado, doutora Augusta. Queremos registrar a presença do Wagner Girassi, do SINDPD Bauru. Finalizamos assim a primeira parte do nosso encontro. Teremos um rápido coffee break, que será servido aqui ao lado, do lado de fora do salão. 5 minutos, na sequência, retomamos o evento com a presença do ex-governador, ex-ministro e pré-candidato Ciro Gomes. 5 minutos com coffee break.